Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais um encontro, mais uma semana. Nosso encontro de sexta-feira, 19h30, nosso compromisso é aqui no IPC Talk. O que é o IPC Talk para você que talvez esteja assistindo o primeiro episódio hoje? Nós gastamos um tempo de qualidade onde conversamos sobre a Escritura. Estamos estudando semanalmente, expondo versículo a versículo e conversando versículo a versículo sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então você é o nosso convidado, você é convidado para participar com a gente. Nós somos a Igreja Presbiteriana da cidade e nos alegramos com a sua presença aqui. Mesmo que seja uma presença online, você faz parte também dessa conversa e você pode inclusive interagir com a gente. Compartilhe o conteúdo, você pode se inscrever no canal caso você não seja inscrito, curta o vídeo também e compartilhando, curtindo cada uma compartilhar cada uma dessas coisas que você faz, sinaliza para o YouTube que o conteúdo é relevante e aí sim o conteúdo, o YouTube divulga o conteúdo para outras pessoas. Então, você também pode interagir comentando, a gente sempre pede para que você participe, não seja um mero espectador, participe com a gente comentando no chat ou na aba de comentários, assim, sobre as suas expectativas, sobre aquilo que você espera, sobre o assunto que está sendo abordado, as suas dúvidas também, as suas contribuições a respeito do texto, há o espaço também para você participar dessa forma. Então é isso, se inscrever, curtir, compartilhar, dá tempo aí, a gente ainda vai se apresentar aqui, fazer a saudação, ler o texto, orar e dá tempo de você ir compartilhando. Eu vou passar a palavra para meus amigos aqui, começar com o pastor Alan agora. O pastor Alan vai se apresentar, vai dar uma saudação. Depois o pastor Vanderlei, e aí o pastor Vanderlei também vai estar orando. Olá, pessoal. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro. Vamos para cima. Hoje o assunto é polêmico, o assunto é forte para a gente debater. Então vai ser muito bacana o nosso encontro. Fica aí ligado com a gente, participando também, deixando no comentário tudo aquilo que você tem entendido daquilo que a gente tem falado aqui. A expectativa é boa da gente tratar um assunto que a gente está lidando sempre, infelizmente, na vivência eclesiástica. Acho que vai ser um bom desafio de leitura e de aplicação do texto da palavra. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, nos abençoe, nos ilumina também o teu povo, dá, ó Deus, graça, discernimento, sabedoria vinda do alto, para que as vidas sejam abençoadas pela tua palavra. Amém. Senhor, nos ajude a transmitir com fidelidade essa palavra. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Amém. Acompanhe com a gente aí a leitura. A gente está, como eu disse, estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a gente está no capítulo 6 e hoje a leitura vai ser a partir do versículo 12. 1 Coríntios 6, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus irmãos, meus amigos que aqui estão, nós estamos tratando nesse texto, Paulo, está tratando nesse texto de problemas relacionados à imoralidade. A gente já teve ali alguma sinalização, no capítulo 5 principalmente, você que
não assistiu os vídeos anteriores, pode voltar no nosso canal e ver os vídeos passados. A gente já teve Paulo tratando um pouco de uma questão polêmica ali, envolvendo a questão da sexualidade, da imoralidade sexual. Paulo, no último texto que nós estudamos na semana passada, Paulo já ao abordar a questão do litígio entre os irmãos, ele já cita uma lista de problemas, dentre os quais estão alguns problemas relacionados à imoralidade sexual. E é a deixa, né, que Paulo tem para poder também confrontar o comportamento dos cristãos da igreja de Corinto e da igreja de hoje quanto a essas questões que envolvem a sexualidade, que envolvem a imoralidade sexual. E ele começa, né, no versículo 12, com um texto que é bastante conhecido. Eis um texto que é conhecido e eis um texto mal usado. Eis um texto mal interpretado. Um texto que, inclusive, é usado da forma contrária, talvez, ao que ele representa para nós. É um texto que vai tratar da questão da liberdade em Cristo Jesus, talvez a liberdade em contraponto com a libertinagem. Eu queria começar agora com o pastor Vanderlei, né, ele sinalizando aí as expectativas do texto, falando um pouquinho já do versículo 12, essa frase de Paulo, esse versículo tão conhecido e tão mal interpretado muitas vezes. Eu queria começar agora com o pastor Vanderlei, mas depois o pastor Alan também já pode assumir aí e comentar também. Então, a gente tem uma frase que Paulo repete aqui por 2 vezes no versículo 12, todas as coisas me são lícitas. Ele repete por 2 vezes essa frase, essa expressão, e é uma expressão que Paulo se apropria dos próprios membros da igreja de Corinto, porque essa era uma expressão comum utilizada, quase que um mantra, que justificava qualquer atitude que eles tivessem. Essa liberdade tão proclamada, essa liberdade que eles desejam viver, ela ultrapassa os limites do que o evangelho determina. Mas Paulo, quando se apropria dessa expressão, é para contradizê-la e para mostrar a fragilidade de como ela tem sido usada e de como ela tem sido apropriada pela igreja. Todas as coisas me são lícitas. E aí Paulo vai contrapor-se, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então Paulo já começa aqui, e acho que isso é importante para a gente hoje, dizendo, olha, vocês têm um argumento e vocês têm um mantra que diz que todas as coisas são lícitas. Agora, como que as coisas que vocês consideram ser lícitas, quando essas coisas esbarram com alguns princípios, então esse princípio, essa expressão perde a sua validade. E aí Paulo vai aqui desenvolver as coisas a partir disso. Era uma frase muito comum, né? Muito utilizada pelas pessoas naquele período, porque parece que legitimava alguns tipos de comportamento e hábitos daquelas pessoas. Então, Paulo está, mesmo que seja algo muito popular entre eles, Paulo está combatendo esse entendimento, essa ideia que essa frase representa, porque contraria os princípios que a palavra de Deus nos orienta, né? E é algo que pode acontecer até nos dias de hoje, a gente se apropriar de algumas frases que aparentemente são frases bonitinhas, mas que no final das contas pode nos impulsionar para tipo de hábitos que são contrários do que a Bíblia nos orienta, né? Eu estou tentando me lembrar aqui, mas tem aquelas frasezinhas que as pessoas falam assim, que importa se sentir bem, mais ou menos isso, né? Então as pessoas importa ser feliz. Importa ser feliz ou algo parecido. Então as pessoas, em nome dessa suposta felicidade, podem assumir certo tipo de hábitos que podem, obviamente, contrariar o que a palavra de Deus nos orienta. Então Paulo, obviamente, ele está destacando aqui que, para mim, a palavra-chave desse versículo é a palavra dominar. E na medida que você se submete a alguma coisa e esse algo exerce domínio sobre você, controla seus impulsos, controla suas vontades, seus desejos, suas ações, isso é perigoso. Que tipo de coisa é essa que exerce esse tipo de influência na minha vida, né? E depois Paulo vai detalhar sobre a questão da questão sexual, que é até o tema do nosso podcast dessa noite, mas a princípio eu quero até provocar as pessoas que estão nos acompanhando, se existe alguma coisa, que tipo de coisa é essa que exerce esse domínio que nos controla, né? Seja para questão hábitos
alimentares, comportamentais, tipos de pensamentos ou outras situações que acabam controlando a nossa vida. Inclusive, em outra versão, a NVT, se eu não me engano, ela utiliza a seguinte expressão, olha, mas tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deve me tornar escravo dela ou escravo de nada, né? Então, que tipo de coisa pode acabar nos escravizando e nos tornando, né, submisso a essas situações? E o ponto mais interessante aqui é que a gente, né, trazendo para os dias de hoje, o que a gente tem, né? A gente tem uma percepção do mundo e das pessoas de fora em relação a nós, que nós somos pessoas que são privadas da liberdade. O senso comum é o seguinte, né? Os cristãos, eles se autolimitam, eles não são livres, a gente não, a gente pode fazer o que a gente quer. E aí a questão é que a percepção de que as pessoas têm do que é liberdade é justamente aquilo que Paulo está combatendo aqui quando ele vai falar assim, olha, é não deixar se dominar. Eu não me deixo dominar. Pensam as pessoas que são livres aqueles que podem fazer e simplesmente se entregar a qualquer tipo de prazer, a qualquer tipo de comportamento. Por mais estranho que seja, não, é livre isso, vou me comportar dessa maneira. Não percebem eles que muitas vezes são escravos das suas próprias paixões e vontades. Quando, na verdade, o conceito bíblico de liberdade é completamente outro, né? Completamente diferente. Paulo, ele traz essa questão à tona aqui, né? De que o cristão, ele possui liberdade. E essa liberdade é o que o habilita, inclusive, a se autolimitar. É livre aquele que consegue não se deixar dominar pelas paixões e pelos desejos. Eu queria, novamente, fazer esse rodízio aí, pastor Vanderlei, para falar um pouquinho sobre isso, porque é digamos assim, uma crise que muito cristão enfrenta. Mas eu vou deixar de fazer isso, eu vou me privar daquilo, e pensa-se que ao assumir uma identidade em Cristo, eu estou virando um prisioneiro, alguém que não pode fazer nada. Eu queria que os irmãos também comentassem isso. Também queria que você de casa aí comentasse, talvez seja essa a sua percepção. Faça parte também, interaja aí com a gente enquanto estivermos conversando aqui. Então, acho que esse ponto que os irmãos focaram aqui é o segundo argumento de Paulo, no versículo 12, que é sobre não estar sob domínio de nada. E isso vai harmonizar completamente com a teologia de Paulo, que apela para o fato de nós não termos nenhum outro Senhor, a não ser Cristo. Então, qualquer instituição, qualquer pulsão, qualquer sentimento, ou mesmo até deduções racionais que nos controle e que esteja superior ao senhorio e ao controle de Cristo, deve ser rechaçado, deve ser retirado. A gente não deve se manter sobre esse domínio, porque nós automaticamente nos tornamos escravos. Porque é ser controlado por áreas da nossa vida, ou seja, o sexo é importante para mim, mas o sexo não pode me controlar. É preciso que haja um equilíbrio nas várias áreas da minha vida para que eu viva de forma livre. O sexo é importante, ele tem o seu lugar, ele não pode controlar todas as outras áreas. O dinheiro é importante? Ok, o dinheiro é importante. Ele não pode controlar todas as outras áreas. A minha vida não pode ser medida pelo tanto de dinheiro que eu tenho. Ou eu não posso tornar o objetivo máximo da vida acumular dinheiro. Assim como também a preocupação com a sexualidade, a preocupação com status, com poder. A grande questão aqui é absolutizar uma área da vida, um sentimento, uma perspectiva, sabe? Que a gente assuma como sendo algo incondicional, algo que nos controla por dentro, por fora, que nos domina. Mas eu quero destacar também que a primeira parte do versículo, ela talvez a gente não perceba, mas também impõe uma restrição. Porque Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ele não está falando somente de domínio,
Tem coisas que simplesmente não convém mesmo. Perfeito, verdade. Eu não sou dominado, Uhum. Sim. eu não sou controlado, mas eu não devo. Porque a gente sempre pensa assim, eu vou fazer, mas aquilo não me domina. Não, tem coisas que eu não devo fazer. Tem coisas que não me convém fazer. Não é porque eu não possa, não me convém, não me trará benefícios, não vai trazer nenhum resultado que edifique a minha vida, não vai fazer bem ao meu próximo, não vai me fazer bem de forma comunitária. Então, acho que a gente precisa também guardar isso. Sim. Tem coisas que não convém. E Sim. tem coisas que vão tentar me dominar e que eu não posso deixar me dominar. Perfeito. Você utilizou a palavra que eu pretendia usar, benefício. Essa é a palavra. Tem coisas que, de fato, não há nenhuma proibição. No entanto, ela não vai trazer proveito nenhum, não vai trazer benefício nenhum. E é necessário que a gente faça um exame da nossa vida de situações que podem, na verdade, estar nos afadigando, pesando as questões espirituais na nossa vida. Talvez ela, por si só, não traz dano nenhum. Porém, particularmente a mim, ela pode me provocar. Às vezes nem a nós, né, pastor Alain, mas ao próximo também, algo que a gente precisa valorizar também, que a igreja parece estar perdendo cada vez mais, é que nós somos livres de fato em Cristo, mas há algo que eu sempre penso e falo dessa forma, né? Há algo que eu vejo, que a gente encontra na Bíblia, que é capaz de limitar a nossa liberdade em Cristo, que é o amor ao próximo, amor ao neófito, ao novo na fé, que talvez não esteja pronto para eu exercer minha liberdade em Cristo e não tenha maturidade para lidar com certas coisas que são tranquilas para mim. Há um texto em Hebreus, não sei se é o texto que o pastor Vanderlei está procurando ali, mas tem um texto em Hebreus que o escritor, ele encoraja os crentes a lançar fora todo o peso. Ou seja, olha, tem situações que são peso na nossa jornada cristã, na nossa caminhada, no nosso amadurecimento como crente. Depois ele até acrescenta, lança fora todo pecado. Mas parece que ele fala de coisas distintas. Tem o pecado, obviamente, que já é algo que nos prejudica, mas existem outros elementos que talvez não são pecaminosos, mas que não contribuirão, não nos ajudarão. Então essa observação que o Vanderlei nos trouxe é importante, porque, de fato, a gente pode usar a nossa liberdade para fazer uso, aproveitar certas situações, contudo, há outros processos, outros movimentos que a gente pode fazer ao longo da vida que não vai trazer esse benefício espiritual, como é que o Paulo propõe aqui para a gente. Sim. A gente precisa pensar, tem coisas que para nós cristãos não é uma questão apenas de reputação, não é uma questão apenas de testemunho, porque isso também deve ser considerado. Às vezes a gente escuta dos cristãos, não vou ficar debaixo do julgamento, eu não vou ficar debaixo do julgamento de ninguém, eu vou fazer o que eu acho correto. Será que o que você acha correto convém? Vai ser algo que vai te inspirar? Sabe, o que são frivolidades? Frivolidades são coisas desnecessárias, são coisas que não agregam nenhum valor. Frivolidades são coisas que são, por vezes, também coisas que não são bem, não fazem bem à nossa alma, destroem a nossa pureza, vão se tornando um terreno fértil para que outros pecados venham se tornar parte da nossa vida. É o frívolo, é o vazio, é o fútil. Então, essas coisas também não convêm. É interessante que Paulo, em outro lugar, ele fala que, em relação a algumas coisas, o meramente mencionar já é pecado. Há coisas que são tão ruins, tão pecaminosas, que só o mencionar, só o citar, fazer parte das nossas conversas que a gente deveria não ter. Tem coisas que a gente não deveria falar. Tem linguajar que a gente não deveria desenvolver, não deveria ser. Eu posso, é pecado? Talvez não diretamente, mas abre a porta para incompreensões, para produzir em nós um sentimento ruim que vai agregar-se a outras coisas ruins que vai nos levar ao pecado. Então a gente precisa ressaltar isso.
Sim, eu procurava o texto de Hebreus que o nobre pregador, há alguns domingos atrás, esteve pregando. Exatamente, porque é pecado e pesos. Uhum. Nem tudo é pecado, mas alguns pesos são desnecessários serem levados e serem trazidos. Fui abençoado e ia compartilhar, mas nada é melhor do que o autor da pregação e da bênção, né, desenvolva aqui todos os argumentos para isso. Hebreus 12 diz, olha, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Boa, boa. Bom, esse é o texto. Mas a ênfase aqui, né, é a questão da sexualidade, né? É a questão da imoralidade. E aí eu vejo, a partir do versículo 13, versículo 14, Paulo usando talvez o primeiro argumento importante pelo qual devemos fugir da imoralidade, fugir da sexualidade distorcida, tudo aquilo que diz respeito à sexualidade que está além, que está para além do que a Escritura estabelece, do que Deus estabelece em sua palavra, que é a questão de valorizar o corpo, que é a questão do valor correto para o corpo. No versículo 13 em diante ele vai dizer, os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, Paulo traz aqui um assunto importante, e muito importante considerando para quem ele está escrevendo e para a igreja que estava nessa cidade, uma cidade grega, dentro do domínio ou sob o domínio do Império Romano, porém, uma cidade fortemente influenciada por todo o pensamento grego, uma cidade grega. E aí você tem toda aquela questão do conflito, que a gente já vai começar tratando aqui, da questão de valorizar o corpo demais, ou desvalorizar o corpo, achar que o corpo não é nada, daquela questão de valorizar mais a alma. Todos esses embates aí que a gente, inclusive, já tratou em episódios anteriores, volta aqui à tona. E Paulo traz justamente para defender a importância dos cristãos de valorizarem a santidade e fugirem da imoralidade. E aí eu vou mantendo o pastor Alan foi o último a falar agora, né? Eu vou mantendo esse rodízio aqui para o pastor Vanderlei comentar sobre isso, né? Até porque tinha tinha esses dois grupos em Corinto, né? Tinha um grupo ali que era mais ascético, um grupo que era mais dado a não valorizar o corpo, entregar o corpo às paixões, porque o corpo não tinha valor. Queria que o pastor Vanderlei comentasse um pouquinho a respeito disso. Então, Paulo estabelece, Paulo sempre usando a retórica e a linha dele de argumentação, assim como no início aqui ele fala todas as coisas me são lícitas, era um jargão, um mantra que a igreja de Corinto já tinha, como algo que circulava entre eles, ele utiliza e refuta. Ele utiliza o mantra e refuta o mantra. Ele pega a expressão, todas as coisas me são lícitas, e mostra a fragilidade desse argumento. Aqui, da mesma forma, ele trata de questões óbvias, que eram já do pensamento corrente da igreja de Corinto, da cidade de Corinto, como os alimentos são para o estômago, todo mundo concordava nisso, os estômagos são para os alimentos. Todo mundo concorda nisso, mas Deus destruirá tanto um como o outro. Aí ele faz um porém. Porém, o corpo não é para a impureza, porque a compreensão deste grupo o corpo não serve para nada, o corpo é apenas um peso, com a morte eu me livro do peso do corpo, o corpo não significa em absoluto algo que eu devo considerar. Ambos os grupos, tanto o ascético como os libertinos, desvalorizavam o corpo. O corpo era visto, a gente já viu isso em episódios anteriores, como algo negativo por conta da filosofia platônica, que ainda provavelmente nem mais platônica, mas um neoplatonismo que está um pouco sendo filtrado aos poucos, sutilmente dentro da igreja, da cultura grega ainda, nesse momento, né, já que Platão vive 5 séculos antes de Cristo, mas há essa concepção da matéria como algo ruim, do corpo como algo a ser desvalorizado, e da alma como a essência, o essencial, o mais verdadeiro, o mais puro. Essa mentalidade está presente ainda nos dois grupos, só que cada um lidar com essa perspectiva de forma diferente. Ambos consideram o corpo
como não tendo a importância devida. Só que um grupo pensa o seguinte: se o corpo para nada serve, eu posso me entregar a todas as paixões, eu posso viver de forma libertina, viver na depravação, que para nada não tem nenhuma consequência, porque o que importa mesmo é a alma, e ela está longe do corpo. O outro grupo diz: não, já que o corpo é tão mal assim, já que o corpo é tão ruim assim, eu devo mantê-lo sob controle, o máximo. E aí você vai ver que no próximo capítulo que esse grupo mais ascético vai dizer o seguinte: manter o controle do corpo ao máximo, evitando as relações sexuais, levando ao divórcio, alguns para evitar a relação sexual. Ou seja, um grupo quer liberar e o outro quer reprimir. E ambos têm uma perspectiva equivocada do corpo e uma visão que valoriza em extremo a alma como sendo mais considerada, mais importante. Isso ainda está hoje presente em meios cristãos, mas é um equívoco. Deus fez o corpo, Deus fez a alma e considerou que ambos eram perfeitos, que é a obra da criação plena e completa. Perfeito. A gente encontra até hoje, né? Se a gente já tive experiência de ir em algum sepultamento, ouvir algum tipo de fala que o corpo está ali, vai ser sepultado, tá, mas o importante é a alma. O importante é que a alma tá com Deus, etc. O que, obviamente, não é bíblico, esse tipo de mentalidade, tendo em vista que o corpo tem a sua importância, como o pastor Vanderlei colocou aqui, e o apóstolo Paulo também, ele acrescenta no versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará nós pelo seu poder. Isso, no sentido de que na ressurreição, nosso corpo ele tem a sua relevância, né? Nesse caso aqui, as pessoas estavam utilizando o seu corpo para fins totalmente equivocados, né? Para fins totalmente não validados pela palavra de Deus. E a gente, de alguma forma, pode replicar algum tipo de comportamento, algum tipo de situação que também podemos utilizar o nosso corpo de forma equivocada, ou dando esse valor exagerado para o corpo, ou então não considerando ou rebaixando a ponto de não cuidar do corpo como devemos levar a sério, né? E aqui na questão da sexualidade, volta aquele ponto do domínio. As pessoas estavam tão dominadas pelos seus prazeres e apetites, nesse caso sexuais, que em nome desse prazer, dessa satisfação, elas estavam utilizando algo que Deus havia dado para elas, que era o corpo, para fins equivocados. É a questão do domínio. Na medida que eu alguma coisa exerce poder, domínio sobre a minha vida, a consequência que isso vai levar é que eu vou utilizar o que Deus me deu para fins equivocados. Eu gosto também de trazer a ideia também da questão da religiosidade. Na medida que essa religiosidade não equilibrada, não bíblica, ela pode trazer certas influências para a minha vida que vai levar a certas consequências equivocadas também. Então, é importante a gente considerar essa questão do domínio, porque quando a gente tem a medida certa que a Bíblia nos oferece, a tendência é que a gente vai utilizar dos recursos que Deus nos deu na finalidade correta. E eu vejo, fechando esse primeiro argumento de Paulo, né? Eu acho que o versículo 14 é o versículo-chave de fato aqui, né? A gente precisa entender que o corpo tem valor porque o corpo foi criado por Deus e Deus expressa esse valor que o corpo tem na doutrina da ressurreição. Cristo é as primícias. Cristo é primícias, ressuscitou, um dia nós também seremos ressuscitados. A salvação inclui corpo também. A salvação não é apenas da alma. O versículo 14 talvez seja aí, nesse primeiro ponto que Paulo traz, esse primeiro argumento, o versículo-chave aí para definir e deixar bem claro para a gente. O corpo possui valor, o corpo é criado por Deus, Deus ressuscitou, ressuscitará os nossos corpos no último dia e receberemos um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. Então, o corpo é importante. A santificação, fugir da imoralidade é importante, primeiro para Paulo, porque o nosso corpo possui valor, porque é criado por Deus. E isso nos leva ao segundo que eu vejo aqui, né, a partir do versículo 15, que é o fato de que, na morte e na ressurreição de Jesus, né, nós nos apropriamos dessas bênçãos conquistadas por Jesus, nos torna membros de Cristo. Os nossos corpos não são qualquer coisa. Nós somos, como o versículo 15 vai dizer, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo?
E aí Paulo vai, a partir disso, usar esse segundo argumento para falar. E aí eu vou tomar os membros de Cristo, meu corpo como membro de Cristo, e vou entregar a prostituição, a meretriz, a prostituta, a imoralidade. E aí eu acho que é importante a gente definir bem os termos aqui, né? Porque a palavra que é utilizada aqui para meretriz, prostituta, é a mesma palavra, a mesma raiz da palavra imoralidade, que é porneia, de onde vem a palavra hoje que nós utilizamos, de pornografia, pornô. A palavra meretriz, prostituta, é porné. Tá tudo na mesma raiz. E aí é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? O que é essa imoralidade? Né? O que é essa imoralidade, pastor Vanderlei? A imoralidade aqui, ela tem diversos âmbitos. A imoralidade, ela não é só física. A gente tem no Antigo Testamento uma preocupação com o externo, com o controle da imoralidade de forma externa. Se você adultera, você pecou. Se você fornica, você pecou. Mas Jesus diz que não. Jesus diz que se você pensar, se você pronunciar, se você desejar, você já pecou. Então a imoralidade, ela assume âmbitos mais amplos. Não é apenas o corpo. Paulo vai dizer que do corpo, mas a gente pode ampliar isso, porque hoje, com as redes sociais, muita coisa ruim acontece a tantas outras pessoas evangélicas, não fisicamente, mas é pornografia pela internet, o contato e as conversas pelo WhatsApp, pelas redes sociais, tudo isso é imoralidade, é prostituição. Prostituição não é só quando você vende o corpo. Prostituir é quando você, que tem o seu corpo que é sagrado, e você usa esse corpo para outro fim, senão aquele que é o estabelecido, que é de santidade a Deus e de entrega à sua família no casamento. Então, quando você entrega o seu corpo para alguém fora do casamento, você está quebrando um princípio bíblico, você está maculando os seus votos, está maculando o seu leito de santidade, e você está ferindo diretamente a santidade da sua casa, da sua família. E, com isso, você está se prostituindo. Mais que isso, ele deixa claro, o apóstolo, o pastor João já enfatizou isso aqui, que há uma união espiritual entre nós e Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Ele comprou e pagou com o seu sangue. Ele nos fez um com ele de tal forma que as consequências da salvação são compartilhadas. Há uma comunhão espiritual nossa com Cristo, de forma que as bênçãos espirituais conquistadas por ele na cruz do Calvário foram compartilhadas conosco. O perdão de pecados, a completa liberdade diante da lei, a completa autoridade sobre os poderes de morte, do inferno, do diabo. Então, esses são os benefícios. Mas quais são os problemas quando nós pecamos? É que nós, por estarmos nessa ligação, nessa comunhão espiritual, quando nós pecamos, nós colocamos também Cristo dentro dessa realidade de pecado que nós estamos aqui experimentando. Então é gravíssimo isso. Viola o princípio de santidade e nós entramos numa relação perigosa de submeter o próprio Cristo a tudo isso, que aqui o apóstolo Paulo nos alerta que devemos evitar a todo custo. Interessante é que no episódio anterior, a gente tratou até o versículo 11, e Paulo, qual era o problema que a gente tratou na semana passada? É que as pessoas estavam tendo problemas internos dentro da igreja, e na resolução desse problema, elas iam até pessoas fora da igreja, pessoas que não tinham o Espírito Santo, não tinham uma mente renovada, não foram santificadas, elas iam resolver esses problemas com tais pessoas, né? E Paulo combate esse tipo de situação, tendo em vista que é necessário que as pessoas que têm o discernimento de Deus resolvam esses problemas e assim por diante. E aí Paulo fala o seguinte, olha, essas pessoas com quem vocês estão se submetendo para que elas resolvam,
são pessoas que têm algumas características. Aí ele vai falar, são impuros, idólatras, adúlteros e assim por diante. E aí ele chega a dizer o seguinte, olha, alguns de vocês foram assim, porém, aí no versículo 11, vocês foram lavados, foram santificados. Então, certas práticas, certos hábitos que antigamente eram iguais às pessoas que são incrédulas, não devem fazer mais parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Por quê? Porque nós fomos justificados, fomos santificados, né? Paulo vai usar a palavra aqui de fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Então, certos hábitos, certas práticas não devem fazer parte. O interessante é que a sexualidade é algo que Deus deu a nós. Nós, cristãos, e até mesmo aos não cristãos. Esse prazer que o sexo provoca, que nos dá, é dádiva de Deus a toda a humanidade. Porém, como nós vamos administrar isso? Como devemos utilizar desse recurso benéfico, saudável que Deus nos deu? É se entregar, é se envolver de forma equivocada, é permitir que ela nos controle de tal maneira que a gente viva, aliás, de forma totalmente inconveniente? Não. Deus nos santificou, Deus nos lavou, Deus nos justificou para que a nossa vida seja de acordo com os parâmetros que o próprio Deus nos estabeleceu, inclusive a utilização da vida sexual. Pastor Vanderlei ia falar. Não, eu acho bom você trazer esse aspecto, mesmo estando no capítulo anterior, sobre a justificação, a santificação e a lavagem, porque, por vezes, na epístola de Paulo aos Coríntios, parece que a gente é muito restritivo, negativo, pesado. Uhum. Só que toda a exortação paulina visa a ser um remédio, visa a ser cura. Nós não estamos aqui para elencar os pecados da igreja, para denunciar os pecados da igreja, para proclamar a santidade que a igreja deve viver. Nós estamos aqui para fazer um rosário de coisas, para dizer, a igreja está caindo, queremos apontar aqui todos os pecados da igreja. Eu sei que há pregadores que fazem e se utilizam desse tipo de argumento, mas eu acho que não é essa a intenção de Paulo. Acho não é a intenção de Paulo. A intenção de Paulo é levar as pessoas à cura, enfatizar os aspectos positivos da salvação. Vocês foram justificados, já foi batido o martelo, vocês são justos. O Pai declarou de forma clara que a partir de agora eu os vejo como vejo meu filho. E isso teve uma consequência. Uhum. Vocês foram lavados. Perfeito. Vocês estão limpos. Sim. Vocês não estão mais sujos. Vocês já não são mais impuros. Se por um lado Paulo vai dizer no versículo de número 18, fugir da impureza, ele diz fugir da impureza porque vocês são puros. Fostes lavados. Fostes regenerados. A regeneração não é uma lavagem externa, porque quando a gente fala de lavagem, alguém pode pensar em algo meramente externo, lavado. Não, a lavagem, junto com a regeneração, porque é o termo que também é utilizado aqui, porque a santificação e a regeneração são termos quase correlatos, então é porque houve uma mudança no interior. Uhum. Vocês foram declarados justos, mas internamente houve uma mudança interior. Dentro de vocês já não é mais o espírito que os controlava. Então, assim, foge da impureza. Vocês podem fugir dela. Ela não controla mais vocês, porque vocês foram justificados, vocês foram lavados, vocês foram santificados. E, mais que isso, porque quando vocês não agem assim, vocês, além de estarem mergulhando no pecado, vocês estão colocando também, profanando o nome de Deus e colocando o Cristo nisso, porque vocês são um com Ele. E aí a gente vai para o último ponto, talvez, de Paulo aqui, que é falar também do argumento que a gente precisa ressaltar, né? Que quando ele vai até o versículo 18, ele vai falar sobre o valor que o corpo tem e fugir da impureza é valorizar o corpo, dar o lugar devido ao corpo. E aí no versículo 19 ele vai falar sobre também
outro aspecto importante que devemos levar em consideração para fugir da imoralidade, que é o quê? Que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, né? Que o nosso corpo não pertence a nós mesmos, nós pertencemos a Deus, e o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, por isso devemos fazer do nosso corpo um corpo que glorifique a Deus, né? Que são os últimos versículos aí, os 19 e o 20. Eu queria concluir, queria começar com o pastor Alan agora, já são as palavras finais sobre esses 2 versículos, e depois com o pastor Vanderlei. Também esse é um ponto forte e importante. Nós somos templo do Espírito Santo. Fugir da impureza também porque somos templo do Espírito Santo. E aí eu vou ser um pouco repetitivo aqui, porque eu volto ao assunto do domínio. Nada deve nos dominar, exceto alguma coisa. E esse alguma coisa é alguém. Nós somos propriedade de alguém. Se devemos ser escravo, aí vocês, vamos dizer assim, vamos escolher a quem me escravizar. As minhas paixões, prazeres, ou a influência que a cultura exerce, ou vou me escravizar aquilo que Deus estabelece, ao próprio Senhor. Então, nesse caso, Paulo está dizendo, uma vez que vocês foram justificados, santificados, fugir da impureza, fugir da imoralidade. Por quê? Porque o nosso corpo não pertence a nós mesmos. As nossas vontades não têm que estar submissas ou submetidas aos nossos próprios interesses. Os nossos interesses é que devem estar submetidos ao nosso Senhor. O nosso corpo, ele é a habitação do Espírito Santo. Isso é muito forte, cara. Isso aqui é muito relevante para a gente. Na medida que a gente entende essa profundidade que Paulo está nos levando a entender aqui, de que nosso corpo ele é a habitação do próprio Deus, então eu devo me submeter àquilo que o próprio Deus estabelece para que eu faça o uso do meu corpo dentro das características e dentro dos limites que Deus nos oferece. Tá? Então, o que estava acontecendo ali na igreja? Eles entendiam que, talvez pela influência da cultura grega, que o corpo não era tão interessante assim, a matéria é má, a matéria não tem o seu devido valor, então eles poderiam utilizar do corpo da maneira como eles achavam conveniente, porque o que importava era a coisa mais subjetiva. Paulo está rechaçando esse tipo de ideia, dizendo, ó, o corpo tem relevância porque fomos ressuscitados com Cristo, na ressurreição o nosso corpo ressuscitará, e fomos justificados por Deus. Na medida que há essa combinação do nosso corpo ser algo relevante e nós pertencemos a Deus porque fomos lavados por Ele, o nosso corpo é a habitação do Senhor. Portanto, devemos nos submeter, ser, vamos dizer assim, escravo daquilo que o Senhor estabelece como princípio e como valor para a nossa vida. Eu quero só fechar aqui fazendo um pequeno acréscimo a partir do último versículo, que não foi abordado ainda, que diz que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Nós temos todas as condições de glorificar a Deus através do nosso corpo. Um corpo que é santo, um corpo que é saudável, um corpo que honra a Deus com a nossa boca, com os nossos olhos, com a nossa visão, com os nossos hábitos. Com os nossos hábitos. O nosso corpo não é apenas a nossa cabeça. O nosso corpo não são apenas nossos membros sexuais. O nosso corpo inclui todas as partes e todas elas precisam glorificar a Deus. Como é que eu glorifico a Deus com a minha boca? Senão não abrindo para professar o nome de Deus em vão, senão não saltando a minha língua para fazer intrigas, senão não caluniando as pessoas. Como é que eu uso devidamente os meus olhos? Não cobiçando a mulher do meu próximo, não desejando o que não me pertence. Como é que eu glorifico a Deus com os meus ouvidos? Sabendo selecionar e discernir aquilo que eu escuto, não tomando conclusões apressadas sobre aquilo que as pessoas me falam. Então, nós temos diversas formas de usar o nosso corpo para glorificar a Deus. Como é que eu uso os meus pés? Indo às pessoas que precisam ouvir a pregação do Evangelho, que os meus pés me levem a lugares onde eu sirva de testemunho para aquelas pessoas. As minhas mãos sejam mãos que sustentam o fraco, que erguem o que está caído. Então, nosso corpo glorifica a Deus. O nosso corpo pode glorificar a Deus.
E é o que o nosso corpo deve fazer. Nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Isso é lindo, porque a gente encerra, estamos encerrando, acredito, mostrando que nesse texto há algo também muito positivo. Nós glorificamos a Deus com o nosso corpo. Paulo não é um pessimista que acha que as coisas só tem aqui a fazer críticas à igreja. Essa é a igreja de Cristo, que pode sair do caminho errado e equivocado que estava e glorificar a Deus com o próprio corpo. Amém. Encerrando por aqui, louvado seja o nome do Senhor, glorifique a Deus, meu irmão, com o seu corpo. Seu corpo possui valor, criação de Deus, ressuscitará para a vida eterna com Cristo Jesus e você é a habitação do Espírito Santo. É isso, e é isso que aprendemos hoje, talvez de mais prático para o nosso viver. Vamos encerrar? Vamos orar? Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal e não deixe de compartilhar. E esperamos você novamente na semana que vem. A gente não para hoje, nós vamos continuar, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, mais uma vez em tua presença, queremos te agradecer pelo tempo juntos aqui de aprendizado na tua palavra. Continue falando aos nossos corações. Conceda, Senhor, aos meus irmãos que estão em casa um final de semana abençoado. Deus, e que tenhamos sede e fome pela tua palavra a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.